Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Jovem é morto a tiros no brejo da Guabiraba. Desconhecidos assassinam dono de Lava Jato e ferem o cliente a bala no bairro do Cordeiro. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quinta-feira, 17 de novembro de 2022. Eliel Alves, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Tino César, o repórter do Bandeira 2, Rádio Jornal. Minha gente, 7 anos de saudades, 7 anos completando hoje, que o nosso companheiro, amigo, fundador deste programa Bandeira 2 nos deixou. Joaquim José da Silva, o nosso professor Tino César, faleceu há 7 anos atrás. E hoje é data de aniversário. Que Deus esteja sempre com ele. Valeu, Gino! Rádio Jornal, a estação primeira da notícia, fazendo história. Eu comecei a fazer reportagem policial na época de carnaval. E depois do carnaval, o pessoal da rádio achou que eu estava bem na reportagem policial, gostou da minha maneira de fazer esse meu flash já no estilo que eu estava criando. Criei um estilo para ficar diferente de todo mundo. E para chamar a atenção ao destaque final, era justamente e atenção, e lá vinha a manchete e notícia. E atenção! Rádio Jornal. Olha, minha gente, a polícia está investigando a morte do vigilante Manuel da Silva Santos, 46 anos, morava na rua Professor Cláudio Selva, em Dois Irmãos. Ele era funcionário da empresa Inteligência Segurança Privada e foi assassinado a pauladas, também com um tiro de revólver, no posto de serviço dele, na Universidade Federal Rural de Pernambuco, em Dois Irmãos. Foi um elemento desconhecido, atacou ele, bateu nele e tomou a arma dele e o matou com o próprio revólver. O vigilante Manuel chegou a ser levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA da Caxangá, e ainda foi removido para o Hospital da Restauração. E no momento em que ele foi assassinado, o companheiro dele tinha ido ao sanitário. E a população, minha gente, reclama da falta de segurança nas proximidades da Faculdade Rural Federal de Pernambuco, em Dois Irmãos, na zona norte do Recife. Quem traz a notícia pra gente é a repórter Suelen Brainer. A sensação de insegurança é grande no entorno da Universidade Federal Rural de Pernambuco, localizada no bairro de Dois Irmãos, na zona oeste do Recife. De acordo com a população, o policiamento não é ostensivo. As paradas de ônibus são alvos frequentes das investidas criminosas. Felipe Fernando estuda na universidade e relata que os universitários correm risco frequentemente por causa da ausência da polícia. Falta policiamento, sim, porque, assim, é mais aqui dentro que tem, mas fora eu não vejo não. Principalmente à noite aqui. Nas paradas de ônibus também aqui é muito precário. Eu venho de bicicleta, porque se vir de ônibus, o risco de assalto nessa área aqui é muito grande. Ficar na parada de ônibus é um risco grande. É um risco muito grande. Tem que vir acompanhado com um grupinho, porque senão é assaltado. Uma comerciante que prefere não ser identificada, que trabalha há 23 anos no entorno da Rural, diz que já teve o estabelecimento arrombado várias vezes. Meu comércio mesmo já foi arrombado umas 3 vezes. Eu cheguei aqui de manhã para trabalhar, quando cheguei não tinha nada dentro do meu comércio e eu não tinha de quem cobrar, só fiz chorar, né? E trabalhar para erguer de novo. Qual foi a última vez que a senhora viu polícia passando por aqui fazendo arrombado? Nenhuma vez. Nenhuma. Aqui tem a segurança da universidade. A segurança da universidade para dentro. Para fora, é só a gente e Deus. Na última terça-feira, um vigilante de uma empresa terceirizada, responsável pelo campus Dois Irmãos, foi assassinado a pauladas durante o expediente de trabalho. A vítima ainda teve a arma roubada. O crime aconteceu no momento em que o colega do trabalho do vigilante teria ido ao banheiro. O suspeito fugiu após o homem voltar para a guarita e flagrar toda a ação. Suelen Brainer para o Bandeira 2. Um ônibus da empresa Borborema, que fazia linha Catamarã Boa Vista,
foi assaltado na Avenida Engenheiro Antônio de Góes, pertinho do viaduto Capitão Temudo no Pina, por 3 suspeitos armados de revólveres que roubaram a renda do carro e pertences dos passageiros. O policial civil Alisson Acioli Lopes, de 44 anos, residente no bairro do Cordeiro, ele dirigia o carro dele, um Celta preto de 2 portas, pela rua Coronel José Cipriano da Silva, em Rio Doce, Olinda, na noite de antes de ontem, quando foi baleado por ladrões que roubaram os pertences dele. O carro ficou totalmente perfurado de balas. O policial foi encontrado já no hospital AP Vida, em Casa Forte, foi submetido à cirurgia e, segundo informações, passa bem. João Paulo Oliveira de Santana, de 36 anos de idade, residente na rua Ipsep do Rosário, no bairro de Campo Grande. Ele havia sido espancado brutalmente no último dia 8, levado para o Hospital Alfa em Boa Viagem, removido para o HR com traumatismo craniano, e ontem ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu, e o corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal. Alessandro da Silva, um homem com 40 anos de idade, havia sido espancado no dia 1º deste mês, na rua Coelho Leite, uma transversal da Avenida Norte, em Santo Amaro, por elementos desconhecidos. Alessandro da Silva estava internado no Hospital da Restauração, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Manuel Valêncio da Silva, de 37 anos, um ex-presidiário por vários crimes, ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Moraes de Oliveira, em Venturosa, e os suspeitos, Carlos e um tal de Boca. E de acordo com informações, Manuel Valêncio da Silva, ele estaria devendo R$4.000 pelo tráfico de drogas. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Isaac da Silva Ferreira, de 39 anos, residente na rua Coripós, no bairro Senador Paulo Guerra, em Santa Maria da Boa Vista. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo na Travessa Acerola, ou Travessa da Verdade, lá em Santa Maria da Boa Vista, por 2 homens numa motocicleta, levado para o hospital em Petrolina. Isaac da Silva Ferreira não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, lá mesmo em Petrolina. Maria Cavalcante Leite, de 69 anos de idade, residente na rua Adelaide Siqueira, bairro Santa Maria, em Uricuri. Ela trafegava na garupa de uma motocicleta que foi atropelada na BR-122, lá em Uricuri, por um Renault Duster cinza de placa não fornecida. A dona Maria Cavalcante Leite, a idosa, morreu no local e o corpo dela foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Marcos Josino da Santana, com 46 anos de idade, este sofreu um acidente quando dirigia um Palio na BR-232 em Vitória de Santo Antão. Ele estava desaparecido e ontem foi encontrado sem vida naquela localidade. O corpo de Marcos Zósimo de Santana foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Catador é morto a tiros no bairro da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes. A notícia é com a repórter Juliana Oliveira. A vítima foi o catador de recicláveis José Roberto Nascimento, de 57 anos. De acordo com a família, ele tinha acabado de chegar em casa quando foi assassinado dentro do banheiro da residência, no bairro da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes. A irmã dele, Isabel Cristina, estava dormindo quando ouviu os gritos de socorro. Estava dormindo. Quando eu vi, foi ele gritando: Mana, atiraram em mim, mana. Aí quando eu me levantei, que saí desorientada, quase que eu não sei como eu não caí por cima dele, que ele estava os pés assim no caminho. Aí eu não sei o que eu fiz mais. Eu sei que eu endoidei. A senhora imaginava o que estava passando ali dentro da casa? Não. Eu acho também, se eu tivesse no terraço com ele, eu acho que tinha feito comigo para não dizer quem foi, né? A sobrinha da vítima, que estava no IML, disse que desconhece a autoria e a motivação do crime. Segundo ela, José Roberto não tinha inimizades e mantinha um bom relacionamento com os moradores do bairro. O que foi repassado para minha pessoa foi que deram 4 disparos nele, que ele vinha saindo do banheiro e um rapaz foi e deu 4 tiros nele. Ninguém sabe se foi homem, se foi mulher, e ninguém sabe também a motivação.
É isso que eu gostaria de saber, o porquê fizeram isso com ele, porque ele era trabalhador, ele não mexia com ninguém, entendeu? Todo mundo de lá gostava dele, era uma pessoa muito querida e a gente queria saber o porquê fizeram isso com ele. A Polícia Civil investiga o caso. Juliana Oliveira para o Bandeira 2. Agradecendo a turma sintonizada com a gente aqui na Jornal em Ponta de Pedras, Paulo Regis do Caldo de Cana, Beto Fonfon, Megaó, Edivan, Bilico e também Didi Mocó. Na SDS, Francisco e Brasil, Chico que mora no bairro do Jardim Atlântico em Olinda. Na Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos ali no Depatre, em Afogados, o comissário Natanael está sintonizado com a gente, ele e toda a rapaziada lá. Ramos Gaudêncio está em São Lourenço da Mata. Expedito Lima é fotógrafo aposentado, ele e Edna estão no bairro dos Coelhos. Maurício Porteiro está no bairro das Graças. José Iedo Cordeiro dos Santos, de 57 anos, e um adolescente de 14 anos foram baleados na Avenida Duque de Caxias, no Bar do Chico, em Garanhuns. Um tal de Messias tentou matar os dois. As vítimas foram levadas para o Hospital Regional do Moura, lá mesmo em Garanhuns. Janailson da Silva, de 30 anos de idade, foi agredido a golpes de faca na Avenida Nossa Senhora de Fátima, em Riacho das Almas, por Ana Cláudia Barbosa de Melo, de 28 anos. Ana foi presa em flagrante e autuada na delegacia local. E o Janailson da Silva foi socorrido no Hospital Regional do Agreste, em Caruaru. Carlos Vinícius Félix de Pontes, de 27 anos de idade. Este foi agredido a bala na Avenida São Paulo, e também por Ramon Vitor dos Santos, de 21 anos, que logo em seguida foi preso e encaminhado à delegacia local, onde foi autuado em flagrante. E o Carlos Vinícius foi socorrido no hospital lá mesmo em Itambé. Paulo Henrique Gonçalves Guerra, de 56 anos de idade, comerciante, residente na Rua General Polidoro, no bairro da Várzea. Ele foi atropelado naquela localidade por um carro dirigido por Alexandre Neves, que mora na Rua João Salles de Menezes, na Iputinga. Isso durante um barulho numa bebedeira, um desentendimento, e daí o Alexandre Neves tentou matar o Paulo Henrique, o comerciante, no atropelamento. A vítima foi socorrida na unidade de pronto atendimento, a UPA da Caxangá. Jovem é morto a tiros no brejo da Guabiraba. Desconhecidos assassinam dono de Lava Jato e ferem o cliente a bala no bairro do Cordeiro. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Maria José da Silva Ribeiro, uma mulher de 46 anos, foi agredida a golpes de faca na Rua das Papoulas, no Penedo, em São Lourenço da Mata, pelo companheiro dela, Elias Barbosa da Silva, de 51 anos, teria sido por questões de ciúmes. Ele, o Elias, foi preso em flagrante e autuado no DHPP. E a mulher Maria José da Silva Ribeiro, atingida nas costas, foi levada para a unidade de pronto atendimento, a UPA de São Lourenço da Mata. João Vitor do Nascimento Santos, de 21 anos de idade, e o primo dele, Douglas William Ramos do Nascimento, de 29 anos, foram agredidos a bala quando estavam fumando maconha na Travessa Epitácio Pessoa, no córrego Deodato, em Água Fria. 3 homens encapuzados se aproximaram e meteram bala nos dois, que foram socorridos na emergência do Hospital Getúlio Vargas. José Mateus Alves da Silva, jovem com 18 anos, residente na Rua Beira Rio, nos Coelhos, foi baleado na Travessa dos Coelhos, no Beco do Natalício, por elemento desconhecido. Ele, José Mateus Alves da Silva, foi levado para a emergência do Hospital da Restauração e, de acordo com informações, ele seria usuário de drogas. Everton Felipe dos Santos Silva, com 28 anos de idade, Luiz Fernando Ferreira de Lima e Rafaela Lima de Holanda, de 35 anos, foram os 3 agredidos a golpes de faca na casa de Rafaela. Ela estava com o atual companheiro, isso na Rua Manuel Machado, na cidade de Escada. E a agressão, uma tentativa de triplo homicídio, foi praticada pelo ex-marido de Rafaela, Adilson Amaro dos Santos. As vítimas foram levadas para o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru, de onde Rafaela foi removida para o Hospital do Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho. O mototaxista Wellington Tavares da Costa, com 33 anos de idade, ele saiu para trabalhar
na manhã da última terça-feira em Carpina e ficou desaparecido. Qualquer informação do paradeiro do mototaxista Wellington Tavares da Costa para o telefone 9665-9997. Repetindo, 9665-9997. O idoso José Manuel da Silva, de 75 anos de idade, foi encontrado morto na comunidade Campo Grande, na cidade de Lagoa do Carro, e o corpo trazido aqui para Recife para o Instituto de Medicina Legal. A causa mortes ainda é desconhecida. Em Santo Amaro, ligados com a gente, Vanvan e Missiguela. É isso mesmo, Saulo Holanda está em Olinda, e no bairro da Mangueira, Nilson Pereira e a irmã Nilma Pereira, e também o motorista Fred. Messinho do Bangu no Ibura e Carla do Bar no R4 estão ligados com a gente. Na comunidade Ilha de Deus, na Embiribeira, Luiz, Michele, Neto do Camarão e Paulo Pescados. Nando e Neide, casal mora no Morro da Conceição, está sintonizado aqui na Jornal. O DJ Jó, ele que inclusive no próximo sábado a partir das 20 horas comandará o Brega Night no Bar do Nel, lá no Morro da Conceição. Ele está ligado com a gente aqui na Jornal. No loteamento Pedregulho, em Nazaré da Mata, houve uma briga durante bebedeira entre padrasto e enteado. O enteado Edinaldo Manuel da Silva agrediu o padrasto Luiz Vicente dos Santos com golpes de faca e também de facão, e por conta disso ele por pouco não foi linchado por populares, a turma revoltada. Os dois foram socorridos. Edinaldo foi encaminhado à delegacia, onde foi autuado em flagrante, e Vicente foi levado para o hospital local. Um homem foi preso quando furtava cabos de internet na Avenida Joaquim Pintulapa, no bairro Santo Antônio, em Carpina. José Adriano da Silva Lopes foi levado para a delegacia de Nazaré da Mata. José Emerson da Conceição, esse ao sair de um bar no centro, em Ferreiros, foi agredido com golpes de faca peixeira na cabeça por um elemento desconhecido. Ele foi levado, medicado lá no hospital local, no caso no hospital de Ferreiros. E agora vamos falar dos aniversariantes de hoje, quinta-feira. Júnior Cunzeiro de Ponta de Pedra está aniversariando. Também aniversariando hoje Marinalva de Santo Amaro, da Rua Tamoios. Bibi, aquela rapaziada toda vão participar lá de um almoço. Agora os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o Tenente William Vieira e o vice-presidente é o Tenente Lupécio Nunes. Aniversariando hoje o Sargento Alfredo Rodrigues e também Solange Ferreira da Fonseca. O desembargador Josué Antônio Fonseca de Sena. São os aniversariantes de hoje. Lembrando que nas últimas 24 horas foram registrados 6 assassinatos no estado. 2 homicídios ocorreram no interior e 4 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 2.824 assassinatos, sendo 1.587 no interior e 1.237 no Grande Recife. Incêndio atinge galpão de materiais de sucata na Avenida Senador Nino Coelho, mais conhecido como Segunda Perimetral, pertinho do lixão de Aguazinha. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados e conseguiram controlar chamas no estabelecimento. Residências vizinhas ao galpão foram evacuadas e isoladas pelos bombeiros, e a Defesa Civil de Olinda foi acionada para analisar os riscos e a possibilidade de manter ou retirar as interdições dos imóveis. Não há registro de vítimas. Barraca de fogos é arrombada em Caruaru, no agreste do estado. Imagem de câmera de segurança flagraram o momento em que os homens chegaram, arrombaram os 8 cadeados do local e começaram a furtar os produtos. A ação durou apenas 5 minutos. Um menor também participou, mas não sabia que estava ajudando a furtar o local. Que coisa, não sabia não, estava participando, mas não sabia. De acordo com o proprietário do estabelecimento, 14 caixas de girandulas e também fogos especiais foram levados pelos 2 suspeitos. Jovem de 23 anos de idade morre no Hospital Regional do Agreste depois de ter sido esfaqueado. O principal suspeito do crime é o próprio irmão da vítima. O rapaz foi esfaqueado na noite do último domingo em um sítio na cidade de São João, no agreste do estado. Jovem de 19 anos é estuprada pelo próprio primo.
Além do estupro, a vítima teria sido agredida com um pedaço de pia. De acordo com a polícia militar, a vítima informou que foi dar uma voltinha na rua após sair do trabalho quando encontrou o agressor. Ela diz que foi estuprada 2 vezes pelo homem. O próprio suspeito ainda teria socorrido a vítima para o hospital depois do crime. O caso aconteceu em Araripina, no sertão do estado. Suspeito de furto de celular é preso em flagrante após quase ser linchado em São Lourenço da Mata. De acordo com a polícia, ele tinha acabado de furtar o aparelho de uma mulher. O homem foi levado para a delegacia. Câmeras de segurança registraram o momento em que um grupo armado aterroriza na Rua Alto Santa Terezinha, zona norte do Recife. Nas imagens, crianças aparecem brincando quando suspeitos essas crianças foram surpreendidas por esses homens que passaram correndo com as armas na mão. Já está no cotel em Abreu Lima o homem preso com quase 6 quilos de cocaína no aeroporto do Recife. Ele teve a prisão em flagrante e convertida em preventiva depois de passar por audiência de custódia. A droga estava escondida em sacos de açaí. De acordo com a Receita Federal, o passageiro tinha vindo de um voo em Rondônia. Socorrista do SAMU morre após ser atropelado por um caminhão na BR-101 em Itapsuma. Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente. Ele estava pilotando uma motocicleta, mas ainda não se sabe o que aconteceu antes do atropelamento. O socorrista chegou a ser levado para a unidade de pronto atendimento à UPA de Igaraçu, mas não resistiu aos ferimentos. Suspeito de efetuar 5 disparos no carro da ex-companheira detido em posto de combustíveis na cidade de São Lourenço da Mata. Segundo a polícia, ele abandonou um carro no acostamento da BR-408 e seguiu para o posto. Dentro do veículo, os policiais localizaram um revólver calibre 38 que estava embaixo do banco do motorista. Ainda segundo a polícia, o homem admitiu que havia alugado o carro, efetuado 5 disparos no veículo da ex-companheira e fugido após o crime. Ele foi conduzido à delegacia da mulher, onde a vítima estava prestando depoimento. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Jovem é morto a tiros no brejo da Guabiraba. Gabriel Henrique Pereira de Almeida, um jovem, foi assassinado com disparos de arma de fogo na Rua do Botafogo, comunidade Bola na Rede, também conhecida como comunidade Bom Clima, no brejo da Guabiraba. Crime praticado por elementos desconhecidos. A única informação é de que o jovem seria traficante de drogas. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal após o levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção! Desconhecidos assassinam o dono de Lava Jato e ferem o cliente a bala no bairro do Cordeiro. As vítimas, o comerciante Rafael dos Santos Ribeiro, de 22 anos, e o cliente Efraim dos Santos Cerqueira, com 20 anos de idade. Os dois foram baleados no local de trabalho, um lava-jato localizado na Avenida do Forte ou Rua Adelino Frutuoso, no bairro do Cordeiro. De acordo com informações, o alvo seria justamente o Rafael, que seria agiota, emprestava dinheiros a juros. Ele chegou a ser levado para o hospital Getúlio Vargas, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. O cliente Efraim levou um tiro no joelho esquerdo e foi socorrido na unidade de pronto atendimento à UPA dos Torrões. E o caso segue sendo investigado pela polícia. O corpo de Rafael dos Santos Ribeiro, comerciante, foi removido do Getúlio Vargas para o Instituto de Medicina Legal. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.